Oi! No vídeo de hoje eu vou contar um relato incrível. A história é de um fazendeiro que foi levado pelo diabo. Isso mesmo, ele foi levado pelo diabo. Esse foi o preço que ele pagou por um pacto que ele fez. E o mais interessante é que a fazenda dele ainda existe no interior de Minas Gerais. E aí, ficou curioso para saber essa história? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Oi, amiga! Oi, amigo! Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui comigo. Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa aí o seu like agora no início do vídeo, que ajuda muito. E se você tiver algum relato sobrenatural e gostaria de compartilhar, eu vou deixar um e-mail aqui na descrição do vídeo. Me envia lá, que eu vou adorar conhecer a sua história. Afinal, nem todas as histórias têm explicação, mas merecem ser contadas. Esse é um relato que eu pesquisei. Eu encontrei uma pessoa que nasceu na região onde esse caso aconteceu. Ela conhece a história e me contou para eu trazer aqui para vocês. Muito obrigada por ter me contado a história e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse caso. Vamos lá? Eu tenho 58 anos e nasci no campo, no interior de Minas Gerais. Meus pais também nasceram lá, assim como meus tios e meus avós. Lá é zona rural mesmo. A cidade mais próxima fica hoje em dia a mais ou menos 1 hora de carro. Então, você já deve imaginar que sei de muitos casos sobrenaturais. Hoje, vou te contar um dos melhores casos que eu sei. Não posso citar os nomes e nem onde é, porque a fazenda envolvida nesse caso ainda existe. E os mais velhos juram que é verdade verdadeira. Então, não quero ser responsável por causar problemas para a fazenda dos outros. Os donos atuais compraram essa fazenda depois que esse caso aconteceu e não tem nada a ver com isso. Pois bem, isso aconteceu lá na região em que eu nasci, mas muito antes de eu nascer, antes até dos meus pais se casarem. Naquele tempo, lá era desses pedaços de terra que parecem não ter fim, isolado, com estrada precária de terra, sem energia elétrica, sem rádio, sem TV, sem telefone. E foi por ali que viveu um fazendeiro que todo mundo dizia que era o homem mais rico da região, rico e mau. A fazenda dele era um mundo, café a perder de vista, pasto verdinho o ano inteiro, açude cheio de peixe. De longe já dava para ver o enorme portal na entrada da fazenda. As cercas sempre novas, o curral enorme e bem feito. Mais ao fundo, dava para ver o casarão imponente que ficava num terreno mais alto. Enquanto tinha vizinho que penava para ajeitar um chiqueiro decente, lá as coisas brilhavam de tão arrumadas. Esse fazendeiro tinha uma sorte que ninguém entendia. Quando praga pegava na lavoura de todo mundo na região, a dele era a única que não pegava. Quando faltava chuva e o pasto de todo mundo ficava seco, o pasto dele continuava verde, como se fosse irrigado por baixo da terra. Uma vez que caiu uma geada e queimou a plantação dos outros, a dele
amanheceu só com uma mordida de frio, que nem prejudicou. Todo ano acontecia coisa parecida, e as pessoas da região sempre comentavam com surpresa coisas como: "Uai, mas como é que pode? Nem a ferrugem pega no café do homem?" Só que sorte assim, para uma pessoa daquele tipo, cria desconfiança. Porque ele não era um homem bom, não. Era daqueles que fazia grosseria com todo mundo. Não ajudava ninguém. Empregado doente, ele mandava trabalhar mesmo assim. Se não, descontava do salário. Se alguém pedia dinheiro emprestado, por exemplo, ele emprestava e cobrava juros altíssimos. E se a pessoa atrasasse o pagamento um dia que fosse, ele tomava alguma coisa da pessoa como pagamento. Podia ser gado, cavalo e até pedaço de terra. Quando algum fazendeiro da região tinha um azar e perdia a safra ou coisa assim, que deixava a pessoa passando dificuldades, em vez de ajudar, ele se aproveitava da situação para comprar a terra pagando bem menos do que valia. O povo falava que foi desse jeito que ele conseguiu juntar tanta terra. E ninguém questionava ou reclamava com ele, porque ele andava armado e também tinha alguns capangas que sempre estavam prontos para intimidar qualquer um. Nem o padre ele respeitava. Diziam que ele entrava na igrejinha do povoado sem tirar o chapéu. Uma vez até acendeu um cigarro durante a missa. O padre tossiu, fez sinal com a mão e ele nem aí. Dizem que quando o padre se aproximou pedindo respeito, ele respondeu: "Respeito eu dou para quem me põe dinheiro no meu bolso. O Senhor reza, eu mando." Por essas e outras é que o povo da região começou a achar que ele tinha feito um pacto com o diabo. Foi nessa época que aconteceu um caso que circulou de boca em boca. Uma moça nova de família pobre da região começou a trabalhar para ele de empregada doméstica. Trabalhadeira, esperta, mas curiosa. Um dia, colocaram ela para limpar o quarto do patrão. No começo, fez o que deveria fazer. Varreu, tirou a poeira, fez a cama. Mas sabe como é, né? Curiosidade cutuca. Aí, abriu uma gaveta aqui, um armário ali, e foi olhando as coisas até que achou uma garrafa de vidro grossa, com um formato estranho. O mais esquisito nem era a garrafa, era o bicho que tinha dentro. Parecia um mosquito, mas era completamente preto e não batia a asa como um mosquito normal. Ficava ali, batendo asa sem sair do lugar, no meio da garrafa, parado feito um beija-flor, só vibrando, como se esperasse alguma coisa. Por alguma razão, que só Deus explica, ela resolveu abrir aquilo. Tirou a rolha devagar, pensando que podia ser só um bicho esquisito. Mas quando o mosquito saiu, foi crescendo, crescendo e mudando no ar. E na frente dela virou uma coisa parecida
com uma criança, mas com o corpo todo escuro, como se fosse feito de carvão. E aí, ele falou como se fosse gente, que sabe o que está dizendo. O que você quer, menina? Pede que eu te dou. Nessa hora, tem gente que cai dura no chão. Tem gente que fecha o olho e reza. Tem gente que vende a alma por riqueza. Ela, não. A moça era esperta. Ela cruzou os dedos em forma de cruz e respondeu na hora. Volta para a garrafa. A coisa pareceu surpresa. Deu um sorriso e começou a encolher. Virou aquele mosquitinho preto de novo e entrou de volta na garrafa. Ela empurrou a rolha com força e colocou a garrafa no mesmo lugar. Correu até a despensa e se benzeu com sal grosso. Depois, foi direto para a cozinha dizer para a governanta que estava pedindo demissão. Recebeu o que tinha para receber e, antes que o dia acabasse, já estava em casa contando tudo que viu. Depois desse acontecido, a suspeita do pacto do fazendeiro mau com o diabo virou certeza entre o povo da região. Tinha quem jurasse que já tinha visto fogo no quarto dele de noite. Tinha quem dizia que o cavalo preferido dele era um alazão negro como a noite e que não fazia sombra sob o sol do meio-dia. Outros contavam que, em quinta-feira de lua minguante, um cheiro de enxofre saía do açude. Esses relatos que vieram depois podem ser exagero ou até invenção do povo. Mas quando a gente soma tudo com a sorte desmedida e os pecados do fazendeiro, a história vai ficando com cara de verdade. A morte dele chegou anos depois, quando ele tinha uns 60 anos de idade. Foi de repente. Dizem que ele acordou bem, comeu, saiu para inspecionar a fazenda, como sempre fazia, e no fim do dia voltou para casa. Tomou banho, jantou e foi para o quarto dele. No meio da noite, ouviram um barulho vindo do quarto, como de um corpo que cai sem se segurar. Quando arrombaram a porta, ele estava lá no chão, morto. Quando amanheceu, foram de carro até a cidade e buscaram um médico que examinou o corpo e disse que não viu nenhum motivo para a morte, que deveria ter sido apenas uma parada cardíaca. No velório, pouca gente compareceu. Velório de rico costuma encher, porque todo mundo quer aparecer, mas o dele não. Foi uma meia dúzia de parentes de sangue, incluindo o único filho dele que morava fora. Os capangas, uns poucos funcionários e um ou outro curioso da região. O padre foi porque era seu ofício. Mas a reza foi curta e sem palavras bonitas. Como quem sabe que elogio falso atrai castigo. O clima era pesado e ninguém chorava de verdade. Parecia mais que estavam ali para garantir que o homem tinha mesmo parado de respirar. E não tinha vento, mas as chamas das velas tremiam
como se alguém soprasse de baixo para cima. Quando chegou a hora de levar para o cemitério, foram 6 homens para carregar o caixão. Eles levaram o caixão para fora da capela com dificuldade. E após andar poucos metros em direção ao cemitério, já tiveram que parar para descansar, pois o caixão era pesado demais. O povo antigo diz que quanto mais pecados, mais pesado fica o defunto. E aquele fazendeiro, com certeza, tinha pecado muito na vida. Foi aí que apareceram 2 cavaleiros, 2 homens altos, fortes, montados em cavalos pretos de crina lustrosa, chapéu de aba larga, roupa escura, sem poeira e bota de cano alto. Um deles perguntou com voz grossa e calma: "Precisam de ajuda?" Os 6 homens acharam aquilo estranho, mas o braço pedia socorro. O caixão era pesado demais, e 8 homens carregando seria mais fácil. "A ajuda é bem-vinda", respondeu um deles. Os cavaleiros desmontaram e largaram os cavalos sem amarrar. Os bichos saíram trotando pela estrada. E sabendo que aquilo não era normal, um deles respondeu antes que alguém perguntasse: "Eles são ensinados, sabem para onde estão indo. Não precisam se preocupar." Depois, cada cavaleiro pegou numa ponta do caixão. E antes que os 6 homens pudessem ajudar, eles 2 levantaram o caixão sozinhos. E enquanto todos que presenciaram aquilo ficavam sem acreditar no que estavam vendo, eles começaram a carregar o caixão em direção ao cemitério. Primeiro, eles começaram a andar num passo rápido, e as demais pessoas foram seguindo. E depois foram acelerando cada vez mais. Quando as pessoas perceberam que os 2 cavaleiros já estavam bem à frente com o caixão, começaram a gritar: "Devagar, não tem pressa." Mas os cavaleiros não deram ouvidos e continuaram andando muito rápido. E quando chegaram em frente ao portão do cemitério, passaram direto, sem nem olhar para o lado. As pessoas atrás gritaram: "Ei, é aí nesse portão! Vocês passaram direto, volta!" Mas, de novo, os cavaleiros ignoraram e aceleraram ainda mais. E quem viu conta que aquilo era muito estranho, porque os cavaleiros se distanciavam rapidamente, na velocidade de quem corria, mas suas pernas não se moviam rápido. Era como se eles estivessem andando calmamente enquanto deslizavam sobre o chão, cada vez mais rápido. E aí começou a correria. Os 2 cavaleiros foram seguindo rapidamente pela estrada, como se o terreno fosse liso, sem pedra e sem buraco. O caixão não balançava, ia firme como se estivesse pregado no ar. As pessoas corriam atrás gritando para que os cavaleiros voltassem, mas não adiantou, porque em pouco tempo os 2 com o caixão
ganharam distância e sumiram depois de uma curva. Alguns até insistiram na perseguição e foram até a curva, mas voltaram para o cemitério de mãos vazias, dizendo que os 2 cavaleiros já tinham sumido com o caixão sem nem deixar rastro. Todos ali tinham presenciado aquela cena bizarra e sabiam que aqueles 2 cavaleiros não eram coisa desse mundo. O padre ficou segurando a Bíblia sem saber se deveria rezar mais. Os familiares ficaram sem saber o que fazer. Alguns começaram a cochichar que o diabo tinha vindo buscar seu pagamento. E os demais já tinham ido embora, morrendo de medo do que aconteceu. E foi assim que o que era boato virou certeza. A notícia daquilo se espalhou na região rapidinho, e a opinião de todo mundo era uma só: o diabo veio cobrar sua parte do pacto. E quem é que ia pensar outra coisa? O tal fazendeiro foi mau a vida inteira. Cometeu um monte de pecados e, em troca, só teve sorte na vida. Até que um dia, sem ter doença, sem ser velho, sem sofrer acidente, morre do nada, sem explicação. No dia do enterro, 2 cavaleiros que ninguém nunca viu na região aparecem sem aviso e roubam o corpo, correndo de um jeito super esquisito. E desaparecem sem deixar nenhum rastro ou qualquer sinal do corpo ou do caixão. Nos dias seguintes, alguns funcionários curiosos reviraram a fazenda atrás da tal garrafa com o mosquito preto, porque correu o boato que ela era a chave de tudo. Vasculharam tudo que é canto, mas não a acharam. Uns dizem que o filho pegou a garrafa e jogou no fundo do açude. Outros dizem que a garrafa se perde sozinha quando não tem mais contrato para cumprir. E teve quem jurasse que viu lá na região, anos depois, um mosquitinho preto parado no ar, como se estivesse esperando alguém ir falar com ele, mas preferiu só sair de perto. Porém, teve um senhor que trabalhou na fazenda, que um dia, já beirando os 80 anos, contou que na madrugada da morte do fazendeiro, ele viu 2 cavaleiros esquisitos saindo da fazenda, como se fossem vultos cavalgando sem tocar o chão. Ele achava que eles tinham ido lá para buscar a tal garrafa. Ele dizia que ficou todo aquele tempo sem contar aquilo para ninguém, porque não queria se meter em assunto do diabo. Mas voltando à fazenda, depois da morte do fazendeiro, o filho dele tentou tocar a fazenda, mas tudo ali começou a desandar. O pasto não era mais verde, o gado, que nunca adoecia, passou a adoecer. O café, que não pegava ferrugem, não demorou a ficar com as folhas pintadas. O açude começou a baixar sem explicação e a água ficou turva. E até a beleza da fazenda foi sumindo com o tempo. E com a fazenda indo de mal a pior,
não demorou muito até que o herdeiro colocasse ela à venda. Ela ficou muitos anos à venda até que alguém comprasse. E dizem que ela foi vendida por um valor muito abaixo do que deveria valer se não fosse tudo o que aconteceu ali. Até hoje, muitos anos depois daquilo tudo, se você sentar no banco da Praça da Vila e puxar assunto com os mais velhos, vai ouvir essa história. Cada um conta do seu jeito, mas o principal é o mesmo. Um fazendeiro que teve tudo, mas pagou com a alma. Uma garrafa com um mosquito, que não era mosquito. Uma empregada esperta que se salvou porque não pediu nada. Um velório vazio. Um caixão que pesava feito chumbo. E 2 cavaleiros que levaram o que foi prometido ao diabo. O povo da região até tem um ditado que nasceu a partir daquela história. Quem aceita dinheiro do pecado, o diabo manda buscar. E quando busca, não pede licença. Passa direto pelo portão e some estrada afora. Eu não posso garantir que essa história é verdadeira, porque eu nem tinha nascido naquela época. Mas já ouvi esse mesmo relato da boca de muita gente diferente lá da região, que era viva na época, inclusive da minha própria família. Então eu acredito que é sim verdade, e que muita gente que a gente nem imagina tem um pacto. Pois é, meus amigos, que história incrível, né? Eu arrepiei. E você aí, gostou desse relato? Me conta aqui nos comentários. Se você tiver alguma história parecida, me envia no e-mail que está na descrição. Ou outra história sobrenatural também, que você conheça ou tenha vivido. Eu vou adorar ler e contar aqui no canal. E, gente, eu acho que tem mais gente que tem pacto do que o que a gente imagina. Vocês também ficam pensando isso às vezes? Me conta aqui nos comentários. E eu separei 2 vídeos, caso você ainda não tenha assistido os outros vídeos do canal. Tem esse vídeo aqui, ó, tá incrível. E tem este outro vídeo aqui, que é pra ficar de queixo caído. E aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E é isso, pessoal. Até o próximo Sobrenatural com Ariel. Um beijo.